Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakbalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! A quarta fase, oitavas de final da 35ª edição da Copa do Brasil vai começar. E no vídeo de hoje a gente vai contar para vocês tudo o que aconteceu na fase anterior e todos os confrontos e datas da quarta fase da Copa mais democrática do Brasil. Na terceira fase, 32 equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta entre os dias 11 e 27 de abril, e algumas delas tiveram que ser decididas pelo critério de desempate, que foi a disputa de pênaltis. Disputaram a terceira fase 16 times da Série A, 6 da Série B, 6 da Série C e 4 da Série D, e foram divididos em dois potes, o primeiro só com times da Série A e o segundo com todos os outros das outras séries. Assim se enfrentaram Volta Redonda e Bahia, e o Bahia atropelou no placar agregado 6-1 a equipe do Rio de Janeiro e passou de fase. O Santos também venceu os dois jogos que disputou contra a equipe do Botafogo de São Paulo. No agregado ficou 3-0. Já o Inter foi a equipe de Série A classificada que mais sufoco levou, já que venceu o primeiro jogo e perdeu o segundo pelo mesmo placar e teve que disputar pênaltis, onde ganhou de 7-6. O São Paulo também teve dificuldade para enfrentar o Ituano, mas acabou vencendo no final por 1-0. Já o Fortaleza não tomou conhecimento do Águia de Marabá, que havia derrotado uma equipe de Série A, o Goiás. Já no primeiro jogo fez 6-1 e o placar agregado ficou 8-1 para a equipe do Fortaleza. Outro que não tomou conhecimento do seu adversário foi o América, que enfrentou o Nova Iguaçu, tendo um pouco de dificuldade para vencer a primeira partida, mas fazendo 5-0 em casa, fazendo 7-1 no agregado. Já o Coritiba foi a única equipe da Série A eliminado na terceira fase, enfrentou a forte equipe do Sport e o agregado ficou 5-3 para a equipe de Pernambuco. O Atlético Paranaense também teve dificuldade de passar do CRB, já que perdeu o primeiro jogo e foi buscar só no finalzinho no jogo da volta, terminando o agregado empatado em 2-2, mas na disputa de pênaltis, o Atlético Paranaense venceu por 4-2. Já o Fluminense não teve dificuldade para ganhar os dois jogos do Paysandu, no único confronto entre duas equipes que entraram nessa fase da competição. O agregado ficou 6-0. Já o Palmeiras teve jogos interessantes contra Tombense. O primeiro, jogo de muitos gols, ficou 4-2 e depois em Minas Gerais apenas empatou, mas no final ficou no agregado 5-3 para a equipe de São Paulo. Outra equipe que precisou dos pênaltis para passar foi a equipe do Corinthians, já que perdeu o primeiro jogo no Pará para o Remo por 2-0 e foi buscar em São Paulo já no finalzinho e na disputa de pênaltis fez 5-4. O Botafogo, em ótima fase, venceu os dois jogos contra a equipe do Ipiranga, passando para a próxima fase por 4-0. Já o Atlético Mineiro passou apertado pelo Brasil de Pelotas, no placar agregado 3-2 para os mineiros. O maior campeão da competição, Cruzeiro, também teve dificuldade contra o Náutico, perdeu o primeiro jogo por 1-0, mas reverteu em casa pelo placar de 2-0, vencendo no agregado por 2-1. Já o placar mais bailarino da terceira rodada foi entre Maringá e Flamengo. O Flamengo perdeu o primeiro jogo por 2-0, mas reverteu com uma goleada histórica de 8-2 no Maracanã. Placar agregado 8-4 para os cariocas. E finalizando a terceira fase, a equipe do Grêmio venceu fora de casa o ABC e segurou o jogo na partida de volta, vencendo por 3-1 no placar agregado.
Sendo assim, estão na próxima fase a equipe do Bahia, do Santos, do Internacional, São Paulo, Fortaleza, América Mineiro, Sport, Atlético Paranaense, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio. Portanto, nessa fase teremos 15 times da Série A do Campeonato Brasileiro e apenas um da Série B. O único que passou foi o Sport. Na quarta fase, 16 equipes se enfrentam em jogos de ida e volta e os confrontos foram decididos através de sorteio e os jogos acontecem nos dias 16, 17 e 31 de maio e também no dia 1º de junho, e o critério de desempate em caso de empate no saldo de gols são as disputas de pênaltis diretamente. E assim ficou cada um dos confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. Já começa com o jogo isolado da terça no Clássico Carioca entre Fluminense e Flamengo, que depois voltam a se enfrentar no último dia, no dia 1º de junho. Vão se enfrentar também Santos e Bahia, jogos no dia 17 e no dia 31. Teremos também um jogo interessantíssimo entre os dois técnicos estrangeiros de melhor destaque no Brasil. O Palmeiras pega o Fortaleza, jogos dia 17 e dia 31. Já os dois maiores campeões da Copa do Brasil se enfrentarão nessa fase. O Grêmio, segundo colocado com 5 títulos, pega o Cruzeiro, primeiro colocado com 6 títulos. O primeiro jogo na Arena do Grêmio dia 17 e o jogo da volta no dia 31. Já o Sport, o único representante de divisão mais inferior, nesta fase pegará a equipe do São Paulo, que nunca venceu a competição, nos dias 17 e no dia 1º de junho. Teremos também o confronto entre duas equipes em crise devido ao Campeonato Brasileiro. O Lanterna América Mineiro vai pegar o Internacional. O primeiro jogo no dia 17 no Independência e a volta no Beira-Rio no dia 31. Já o Atlético Paranaense pegou o Botafogo, também com jogos sendo disputados no dia 17 e também no dia 31. E o último confronto sorteado é Alvinegro. Atlético Mineiro pega a equipe do Corinthians, com jogos dia 17 e dia 31, fechando a quarta fase, oitavas de final da Copa do Brasil. As 8 equipes vencedoras dos confrontos se classificarão para a quinta fase, quartas de final, onde acontecerá um novo sorteio, aí sim para decidir o caminho até a grande final da competição. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do BreakBalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!